Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é Sexta da Maldade, 21 de março de 2025. Esse é o episódio número 79. Mas qual é a Sexta da Maldade que nós vamos falar hoje? Existe uma maldade muito comum que as empresas cometem contra si mesmas: trazer um CEO de fora. Mas de onde tem que vir o CEO de uma empresa, Mubarak? O CEO de uma empresa, preferencialmente, ele tem que ser uma pessoa criada na empresa. A famosa prata da casa, que às vezes eu brinco, é o ouro da casa. É aquela pessoa que você conhece, é aquela pessoa que você já sabe o perfil, é aquela pessoa que mora na cidade da sua empresa, é aquela pessoa que tem raízes na sua empresa, é uma pessoa roots, é da raiz, da alma dos seus valores, dos valores dos fundadores. Mas para deixar bem claro o que eu estou dizendo, deixa eu contar uma história acontecida na minha consultoria há mais de 20 anos. Não esqueçam que a Mubarak Consulting tem 28 anos e há cerca de 22 anos atrás, eu arranjei um cliente no Nordeste de Santa Catarina. Uma empresa que, se o faturamento for trazido para os dias de hoje, é uma empresa em torno de 1 bilhão e meio de reais de faturamento anual, uma big empresa. E os proprietários eram 3 famílias, são até hoje, sou amigo deles até hoje, eventualmente ainda faço consultoria com eles ainda hoje, e eu fiquei 5 anos nessa empresa, bem no início da minha consultoria. E quando eu cheguei lá, eu fui contratado pelos donos. Os donos me ligaram, eu fui lá, conversei com eles e fechei negócio muito rapidamente. Pois bem, eu não conheci, quando fui lá e fechei o negócio, o CEO da empresa, porque os donos me disseram que ele morava em São Paulo, mas que ele estava viajando em férias para o exterior com a sua família, etc, etc, que na volta eu iria conhecê-lo, mas que ele estava bem a par da minha contratação e que estava tudo certo. E que foi uma decisão do conselho. O conselho, na verdade, não era nenhum conselho formal, era o grupo de representantes de cada uma das 3 famílias, mais ou menos 8 pessoas. Muito bem. Quando eu cheguei lá, eu cheguei num domingo, para o meu primeiro dia de consultoria. E eu já havia conversado rapidamente com o CEO, que já havia retornado para a empresa após isso, e ele marcou uma reunião comigo às 8 horas da manhã da segunda-feira. Pois bem, 7h30 eu já estava na empresa e fui recebido por um rapaz, vamos chamá-lo de Tio Patinhas, para não dar nome aos bois. E o Tio Patinhas me recebeu. Esse rapaz foi designado pelo CEO e pelo conselho, pela diretoria da empresa para acompanhar o meu projeto. Era um rapaz que na época tinha uns 32, 33 anos de idade, um rapaz muito preparado. Essa empresa fica numa cidade do Nordeste catarinense, como eu já disse, uma cidade pequena, uma cidade de colonização alemã, uma graça de cidade, uma cidade em torno de 100 mil habitantes, mas uma cidade muito industrializada, muito próspera. E esse rapaz entrou na empresa quando ele tinha 15, 16 anos. Então, ele já estava na empresa, ele tinha 32, ele já estava na empresa há 16 anos. Imagina, o cara tem 32 anos de idade, está há 16 anos na empresa, uma pessoa da cidade, mas uma pessoa muito bem preparada, com graduações, com MBAs, já havia passado por praticamente todas as áreas da empresa, teve um sucesso recente, tinha tido em vendas e passou pela produção, passou pela logística, passou por compras e agora ele estava na controladoria. A sua formação original, sua formação primeira era de contador, o Tio Patinhas. E ele conversou comigo, bacana, e pô, Mubarak, eu estou animado, vou acompanhar o seu projeto, que era a implantação do sistema integrado de gestão, com todos os elementos, indicadores, processos, liderança, visão de negócios, a parte financeira, como sempre, preponderante. E quando o relógio marcou 7:55,
Gente, eu sou um cara muito pontual, muito preocupado com a questão de horário, às vezes até um pouco paranoico com a questão de horário. Eu disse para ele, tio Patinhas, eu preciso ir para a reunião com o CEO. E aí ele disse, sim, peraí que eu vou ligar para a secretária dele e vou verificar se ele já chegou e tal. E depois ele falou com ela e disse, Mubarak, deu um contratempo, ele vai chegar ao meio-dia. Então ele disse já pra gente ir tocando. Aí eu disse para ele, mas onde é que mora o CEO? Ele mora em São Paulo. E ele vem todas as semanas, todas as segundas-feiras, ele pega o avião 8, 9 da manhã em São Paulo e vem para Curitiba, e aí depois um carro o apanha e traz aqui para nossa empresa. Curitiba era o aeroporto de grande porte mais próximo dessa cidade, cerca de 140 quilômetros. Então, toda semana, esse CEO, que não era da cidade, era um CEO que estava há 2 anos no cargo, ele vinha de São Paulo e chegava na empresa, meio-dia, 1 da tarde. O que vocês acham? Bacana, né? Sexta-feira, como hoje, sexta da maldade, 21 de março, ele, 10, 11 da manhã, o motorista o levava para o aeroporto de Curitiba e ele rumava para passar o final de semana em São Paulo. Sua esposa morava em São Paulo, seus filhos já eram grandes e lá estava ele fazendo um turismo nessa cidade. E eu olhei os números da empresa, depois o CEO finalmente chegou às 14 horas, conversei com ele e comecei o trabalho. 1 mês depois, como sempre eu faço, eu falei com o presidente do conselho, que era o acionista majoritário e que havia me contratado. E disse para ele, vamos fazer uma reunião rápida, para que eu possa passar para você o meu diagnóstico, os primeiros andamentos do meu trabalho, como está a performance do tio Patinhas me acompanhando e as minhas impressões sobre as pessoas com as quais eu já falei. E ele disse, então, Mubarak, amanhã tem reunião do conselho, da diretoria, aí você já participa e você passa para todos nós, não só para mim, disse o que seria o presidente do conselho. Legal. No outro dia, na frente da diretoria, não esqueçam, eram membros das 3 famílias, 8 pessoas, eu disse para eles, olha, analisando os números financeiros de vocês, nos últimos 2 anos, eu pedi o DRE, o balanço e o fluxo de caixa dos últimos 10 anos, vocês diminuíram as margens, todas elas, a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida, vocês aumentaram a necessidade de capital de giro, aumentaram bastante o estoque, aumentaram o prazo do contas a receber, reduziram o caixa, aumentaram o endividamento e perderam share. E os membros do conselho, alguns pareciam não saber, eles não tinham noção naquela época de o que era geração de caixa operacional, eles falavam muito naquele maldito EBITDA. E eu disse para eles, o EBITDA e nada é preferível o nada. O EBITDA é um número que foi criado em Wall Street para manipular resultados, encobrindo o mau desempenho de CEOs duvidosos, para que eles recebam bônus ou engambelem o conselho da empresa, deixá-los permanecer por mais algum tempo. É para isso que serve o EBITDA. Mostrei como a geração de caixa deles estava abaixo, caixa operacional. Mostrei os investimentos que o CEO havia convencido o conselho a fazer. Mostrei o ROI desses investimentos que estava muito baixo ou até negativo. Mostrei o free cash flow. Mostrei o jeito correto de calcular o ROI, que não é lucro líquido pelo investido ou no PET pelo capital investido, mas é o free cash flow, o caixa livre que o investimento gerou pelo que foi investido. E eles se assustaram um pouco. E aí eles fizeram uma pergunta que eu sabia que eles iam fazer. E o que você acha do CEO? Eu disse para eles, eu digo, olha, o CEO de vocês, ele tem aquele perfil que eu detesto. Não como pessoa. Eu não estou fazendo avaliação de pessoas.
fazendo avaliação do profissional. Ele não é ruim o suficiente para que todos percebam rapidamente e o demitam, e ele não é bom o suficiente para levar a empresa adiante. Esse é o pior CEO, gente, é o pior perfil. Aliás, não só de CEO, de qualquer profissional, é o cara que é meia boca. Sabe aquele jogador que não joga nada, mas eventualmente entra num jogo, faz um golaço, aí todo mundo fica com esperança que agora sim vai encaixar e nunca mais vem o mesmo golaço. Aí quando ele está quase sendo expelido da empresa, ele faz um outro golaço. É o cara nota 6. E um cara na posição de CEO, ganhando o que um CEO ganha e conduzindo a empresa com nota 6, não é um cara legal para conduzir uma empresa. E eu disse para eles, tem algumas verdades universais, e uma delas é que o CEO, assim como diretores, assim como gestores, eles, na maior parte das vezes, precisam ser criados dentro de casa, precisam ter raízes com a empresa, precisam trabalhar 5 dias por semana no mínimo, o que esse CEO não fazia. A cultura vai sendo destruída. E se alguém não concordasse em nada com isso que eu estou dizendo, e os números? Uma frase que cada vez mais eu vou dizer nos meus vídeos, você vai praticamente ouvir essa frase em todos os meus futuros vídeos, é: se não gera caixa, tá errado. Não, mas por isso, por aqui. Se não gera caixa, tá errado. Bem, com um pouco da minha influência ou não, 2 meses depois eles demitiram o CEO. Aí eles me chamaram e perguntaram: Mubarak, você nos ajuda a procurar um novo CEO, a entrevistar candidatos? E eu disse para eles, eu digo, olha só, eu agora já conheço bem mais a empresa, eu já estou há 90 dias na empresa, e nos últimos 5 anos, eu pesquisei o histórico, vocês tiveram 3 CEOs, incluindo esse que foi demitido agora. Vocês tiveram um cara do Paraná, vocês tiveram um cara do Rio de Janeiro, 1 ano e pouco cada um, e agora vocês tiveram esse cara de São Paulo. E mais, eu já tenho o CEO. Você sabe quando você está numa reunião, principalmente nos últimos 20, 30 anos, com a tecnologia na mão, as pessoas, uma está olhando para o celular, a outra está olhando para o laptop, a outra está anotando algo, mas você sabe quando você diz algo e todas as 8 cabeças levantam e olham para você? Foi o que aconteceu. E eles me perguntaram, quem, Mubarak? E eu disse, o tio Patinhas. 2 deles, dos 8 diretores, sem prurido nenhum, eu gosto que seja assim, riram. O Mubarak tá de piada. O tio Patinhas foi criado aqui na empresa. O tio Patinhas não tem visão de mundo. O tio Patinhas, blá, 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 blá. E aí eu disse para eles o que eu quero dizer nessa cesta da maldade. Não faça essa maldade com a sua empresa. Não traga CEOs ou gerentes disso ou daquilo insensados, de fora da empresa. Muitas vezes as famílias proprietárias das empresas, elas têm um tesão muito grande por um cara com um currículo impressionante, um cara que fala fluentemente inglês, um cara que já viajou o mundo, um cara que vem de uma empresa maior. E invariavelmente não dá certo. Você pode estar dizendo aí, mas eu conheço um caso ou outro que deu certo. Exatamente, um caso ou outro. Mas como meu pai dizia, a exceção é sempre o exemplo do idiota. Não adianta falar da exceção. A regra é essa. Tanto que eu disse para eles, vocês já tentaram 3 CEOs em 5 anos. Imagina a destruição de cultura que vocês fazem com a equipe de vocês. Uma empresa grande, para o padrão brasileiro, 1 bilhão, 1,5 bilhão. E vocês estão conseguindo apenas destruir 2 Cs da empresa. A cultura e o caixa. Vocês estão com dívidas que vocês nunca tiveram. Vocês perderam share que vocês nunca perderam. Vocês não geram caixa e se não gera caixa está errado. E por aí eu fui. Alguns membros do conselho aparentemente apoiaram, mas me parece que nenhum dos 8 havia jamais pensado sobre essa hipótese.
E eles disseram: Mubarak, a gente vai fazer reunião entre nós e continue o trabalho com o tio Patinhas, o seu indicado, e oportunamente a gente volta a falar. 20, 30 dias depois, eu estava lá, eles me chamaram e disseram: Mubarak, o que você acha da gente colocar o tio Patinhas? Nós passamos a olhar o tio Patinhas com outros olhos. Ele, inclusive, passou por vendas e deu muito resultado. Mas colocá-lo como temporário. E eu concordei, eu disse: sim, não tem problema, desde que vocês sejam claros com ele e digam que, como vocês não querem perdê-lo, e é um posto de risco, e ele nunca ocupou esse posto, pode ser que vocês tenham que contratar alguém mais gabaritado e voltar atrás, mas que será feita uma experiência, que ele é um temporário, é um tapa-buraco. E assim foi feito. E a experiência comprovou-se correta. O tio Patinhas, hoje, 21 de março de 2025, 20 anos depois, ele ainda é o CEO da empresa. A empresa está numa fase esplendorosa, passou por dificuldades, lógico, durante esses anos todos. Quem não passou? O tio Patinhas errou aqui ou ali, mas acertou lá e acolá, e o resultado no balanço, o saldo do tio Patinhas é extremamente favorável. Prova que ele está há 20 anos como CEO. E isso deu uma consertada na cultura. Porque você imagina, você tem 3, 4 gerentes, aí você precisa de um diretor, você tem 3, 4 analistas e aí precisa de um gerente, você tem 3 ou 4 diretores raiz da empresa, e aí você precisa de um CEO, e aí você traz um Mauricinho, uma Patricinha de fora, que chega achando que todo mundo é tonto, que vem de uma empresa maior, que quer colocar a estrutura de uma multinacional dentro da sua empresa, que só sabe o modelo de uma empresa. O tio Patinhas, ele também conhecia só uma empresa. Ele ainda hoje conhece apenas a empresa onde ele trabalhou, mas o tio Patinhas é um cara estudioso, é um cara que ganhou um banho de mundo, é um cara que fala fluentemente inglês, é um cara esforçado, é um coração dócil para aprender, ama a empresa. E os donos, nesses últimos 20 anos, aqueles acionistas, ficaram muito mais ricos. E isso é o que importa. A jornada tem sido boa. Conclusão! Sexta da Maldade, 21 de março, episódio número 79. Não faça essa maldade com a sua empresa. Crie um processo em recursos humanos para você desenvolver a prata da casa. Olha, se você é herdeiro, se você é segunda, terceira gerações de uma empresa, não se ofenda com o que eu vou dizer agora, até porque não vale para todos os herdeiros, mas vale para muitos deles. Você não caia naquela de um herdeiro que é criado já fofinho, que é criado já dentro da riqueza ou de um conforto extremo e que adora grifes. Se você é herdeiro e gosta de grifes, vai lá e compra a sua Louis Vuitton, vai lá e compra o seu Patek Philippe, não tem problema, sua Ferrari, seu Porsche, mas não transfira esse seu gosto por grifes, que vem da riqueza na qual você nasceu e onde está e onde foi criado, para a empresa. Na empresa não tem grife, na empresa não tem currículo bonito, na empresa tem um ponto, um fator só: resultado, dinheiro no bolso. Se não gera caixa, tá errado. E o tio Patinhas, além de gerar caixa, ele cuidava da cultura, ele tinha admiração de todos na empresa, ele tinha uma excelente reputação junto aos clientes, porque ele já havia passado por vendas, ele tinha uma excelente reputação entre os fornecedores, porque ele já tinha passado por compras. O cara até lavou banheiro na empresa, gente. Não faça essa maldade com a sua empresa. Desenvolva para todos os níveis a prata da casa e você terá um banco de dados com recursos humanos espetaculares
dentro do perfil dos fundadores da organização e que vão gerar resultados incríveis para a sua empresa. Eu poderia passar o resto do dia dessa cesta da maldade elencando exemplos e mais exemplos dos dois lados. Exemplos como o do Tio Patinhas, que deu certo, e exemplos, e esses são muito numerosos, basta você consultar a internet, daqueles CEOs insensatos que vêm fazer uma aventura numa empresa. Paulo Mubarak gravou o episódio número 79, Cesta da Maldade, em 21 de março de 2025.